Hoje todo mundo é único, até olhar pro lado. A tão sonhada autenticidade. Aquela palavra linda que todo mundo bota no currículo, na bio do Instagram e na descrição do Tinder. Eu sou autêntico, gosto de ser diferente, não sigo nenhuma modinha. Aí você vai olhar a foto da pessoa, tênis da Nike, calça cargo bege, piercing falso no nariz e alguma frase de algum poeta que a pessoa nem conhece. Meus parabéns. Você tá sendo exatamente igual a todo mundo que diz ser diferente. Hoje ser diferente virou o novo normal. É o uniforme da geração rebelde. Ninguém quer parecer padrão, mas todo mundo se esforça para seguir o padrão dos que se dizem fora do padrão. É aí que você se encontra em um looping esquisito. A mesmice da diferenciação. A gente vive uma vitrine onde cada mané tenta chamar a atenção sendo único. Só que no final todo mundo faz a mesma coisa. Sabe aquele papo de seja você mesmo? Bonito, né? Mas ninguém completa a frase. Seja você mesmo, desde que você agrade os outros, seja famoso, não fala nada fora da curva e siga as trends. Isso é o que realmente querem dizer. A autenticidade virou um acessório. Você usa, mas só se estiver em alta. Você realmente é diferente ou é só mais um NPC de cabelo pintado? Antes que você pense que isso é uma crítica gratuita, deixa eu pegar no seu pé só mais um pouco. Quando foi a última vez que você discordou de alguma opinião popular e mesmo assim depois manteve a sua opinião? Quando foi a última vez que disse não pra alguém que todo mundo estava fazendo? Se a resposta for faz tempo ou eu não lembro, talvez você seja mais dependente da aprovação do que imagina. A maioria das pessoas não quer ser diferente, quer ser aceita por um grupo que parece ser fora da curva. Tipo aqueles grupos de alternativos, onde todo mundo se veste igual, fala igual, fuma igual e pensa igual. É uma seita da autenticidade. É quase engraçado. Se não fosse trágico. A verdade é que ser diferente realmente dói. Ser diferente de verdade significa contrariar expectativas, assumir seus próprios erros, não seguir a onda só porque ela tá vindo forte. Significa que você vai ser zoado, ignorado, muitas vezes rejeitado. E aí que muita gente arrega. Se você acha que isso só acontece com os outros, presta mais atenção em você. Você já fingiu de gostar de alguma coisa só pra não parecer deslocado? Já deixou de publicar sua opinião porque ficou com medo de como iriam reagir? Já riu de uma piada ruim só pra enturmar? Pois é, todo mundo faz isso às vezes. O problema é quando isso vira uma regra. Agora presta atenção, ser diferente não é fazer pose, não é ter um estilo ousado, nem tatuar um raio na cara. Ser diferente é ter clareza de quem você realmente é, mesmo quando isso não te favorece socialmente. É assumir que gosta de coisas que talvez sejam ridículas para a maioria. É dizer não tô nem aí e realmente não estar. Quer um exemplo prático? Imagina um cara que ama estudar história medieval. Ele posta isso em todas as redes sociais dele. Fala disso nos rolês, ele tem orgulho. Mas todo mundo zoa ele e diz que é chato. Ele continua, tá nem aí. Não tenta forçar a barra. Esse cara é mais diferente do que 99% dos pseudo-mente livres que compartilham stories de festas e gritam liberdade com a roupa que o algoritmo mandou comprar. Quer outro exemplo? Uma mina que recusa sair todo final de semana porque prefere trabalhar nos próprios projetos. A galera chama ela de antissocial, diz que ela tá perdendo a juventude, mas ela segue firme, construindo seu império de pouco a pouco. Isso é diferente, é coragem. Ela toma uma atitude. O resto é só figurante querendo ser protagonista. Ser diferente não é ser especial, é ser honesto, saber quem você realmente é, mesmo quando você é o único idiota da sala acreditando nisso. Porque no fim do dia ser igual é fácil, ser diferente exige postura. Ser diferente é um ato de coragem. Não é sobre usar meia colorida, fazer tatuagem aleatória ou postar algum rios de dancinha com uma crítica social foda. Isso qualquer um faz. Ser diferente é encarar o mundo com sua própria visão. Ser diferente assusta. Não é o diferente fofinho da propaganda de sorvete. O tipo de diferente que incomoda. O que não se encaixa e nem quer se encaixar. Esse tipo de diferente toma porrada, é ignorado, silenciado, mas mesmo assim continua. Porque esse tipo de gente não tá querendo aplauso, tá em busca de verdade. Ser diferente é chegar numa sala onde todo mundo pensa A, levantar a mão e dizer que acha que a B faz mais sentido. É arriscar ser chamado de chato, arrogante, esquisito. É saber que pode errar feio, mas mesmo assim você pode bancar a própria escolha. Sabe por que isso é raro? Porque dá medo. O ser humano é um bicho de manada. A gente quer pertencer a algum lugar. E tudo que fere isso
parece alguma ameaça. É por isso que a maioria desiste. Molda o discurso, filtra sua opinião, copia o comportamento do outro. Tudo para não balançar demais o barco. Mas você tá aqui para agradar ou para viver? Porque agradar é seguro, viver é arriscado. E é justamente esse risco que te fortalece. Olha a história, os grandes nomes, os que marcaram épocas. Todos tiveram que encarar o desconforto de ser diferente. Steve Jobs foi chamado de lunático. Nina Simone foi cancelada antes do cancelamento ser modinha. Muhammad Ali foi odiado por falar o que pensava. Essas pessoas não eram amadas, elas eram temidas. Isso tem um motivo. Coragem assusta quem vive de covardia disfarçada de bom senso. Ser diferente é dizer não quando todo mundo diz sim. É continuar dizendo não mesmo depois que você paga o preço. Porque você vai perder coisas. Vai perder gente, vai perder status. Mas aos poucos você vai ganhando algo que a maioria nunca vai ter. Paz com quem você é, liberdade, respeito de quem realmente importa. Só que para chegar até lá, você precisa segurar o tranco, aguentar os olhares, piadas, o isolamento inicial. Precisa suportar ser incompreendido. Porque ser diferente é como investimento de longo prazo. No começo você paga caro, mas se insistir, os dividendos vêm. E não são likes, são conquistas de verdade. Coerência, força interna, um senso de propósito que não balança com qualquer vento. Seja diferente, mas saiba que não é para qualquer um. Ser diferente incomoda, e isso é um bom sinal. Sabe aquele papo de todo mundo gostou de você de primeira? Fuja, de verdade. Se ninguém te olhou torto, se ninguém discordou, se ninguém se sentiu nem um pouco desconfortável com sua presença, tem alguma coisa errada. Ser diferente incomoda porque você obriga os outros a olharem para a própria covardia. Quando você escolhe viver fora do padrão, você vira um espelho do que os outros não têm coragem de ser. E ninguém gosta de se encarar em um espelho emocional. Todo mundo prefere o conforto do todo mundo é igual, onde não tem nenhuma ameaça. Por isso, quando você começa a se posicionar, pensar diferente, vai ter uma piadinha, vai ter um silêncio desconfortável, vão tentar te excluir. Mas isso é bom, é sinal de que você tá mexendo com alguma coisa, sinal de que você não é só mais um NPC no meio de um teatro. Não confunda incomodar com ser cuzão, não é sobre ser arrogante ou prepotente. É sobre ser sincero ao ponto de que só sua presença já levanta poeira naquele canto que o povo finge que estava limpo. É sobre o incômodo de alguém que se recusa a baixar a cabeça. Tem opinião, que tem uma atitude. Vamos supor que você está em um grupo de amigos e decide parar de beber. Não força ninguém, não faz discurso, só para, por conta própria. Aí metade vai começar a te achar careta. A outra metade vai te convencer que você tá errado. Pelo menos tentar. Não porque você os atacou, mas porque sua decisão expõe o quanto eles estão no automático. O quanto são covardes. Isso incomoda pra cacete. Outro exemplo. Você largou o emprego, não tem mais CLT, começou a empreender, vai lotar de pessoas te enchendo de perguntas, perguntando se isso vai dar certo, se você tem algum plano B. Isso não é uma preocupação, é medo disfarçado, medo de que você realmente consiga, porque se você conseguir, vai provar que eles também poderiam ter tentado, mas não fizeram. O incômodo que você vai causar vai abalar o sistema, porque o sistema se alimenta do que é previsível. O diferente quebra a lógica. O diferente é imprevisível. Isso significa que você não é passivo. É agente. Da próxima vez que alguém te olhar feio por você ser quem você é, dá uma respirada, olha pra pessoa e sorri. É o sinal de que você tá no caminho certo, que você saiu do padrão. E lembre-se, quem nunca incomodou ninguém, provavelmente nunca fez nada que valesse a pena. A geração do filtro. Você já reparou que tá todo mundo igual? Os mesmas caras, mesmo sorriso forçado, as mesmas poses no espelho com uma luz de ring light, a legenda de gratidão. Parece que o mundo virou um feed infinito de clones. Todo mundo bonito, todo mundo confiante. Pelo menos virtualmente, porque fora da tela a coisa é feia. Vivemos na era dos filtros, literalmente. Mas o problema não é só a cor pastel que embeleza o story. É o filtro que aplicamos na própria personalidade. A galera não se expressa, se edita. Não fala o que pensa porque calcula o impacto. Todo mundo tá tentando ser agradável, engajável, e nisso o que se sobra é só uma casca brilhante, cobrindo um vazio cada vez maior. O retrato da nossa geração é uma pessoa com autoestima de cristal, inteligência emocional baseada em um PDF de autoajuda e um medo paralisante de parecer ser estranho. A pessoa vive de imagens, mas morre de medo de ser vista de verdade. É uma multidão de bonito por fora e confuso por dentro. E aí você pensa, não tem problema querer se cuidar, querer parecer bem.
Claro que não tem, é necessário. O problema é quando tudo gira em torno disso. Quando você vale o que posta. Quando sua validação externa dita o seu humor no dia. Quando sua opinião muda de acordo com o algoritmo. É aí que o buraco te engole. Todo mundo quer ser aceito, beleza, mas a geração do filtro quer ser adorada por uma versão falsa de si mesmo. Quer aplauso para ter uma performance. O mais triste é que nem percebe mais que tá atuando, já virou automático. E quanto mais faz, mais insegura fica, porque no fundo a pessoa sabe que aquilo não é ela, é um personagem, é um bonequinho virtual esperando o próximo like para validar a própria existência. O mais doido nisso tudo é que essa insegurança generalizada não impede ninguém de se achar foda. Pelo contrário, todo mundo anda se sentindo o guru da própria vida. Gente que nunca leu um livro inteiro, dando conselhos sobre motivação, propósito e mente milionária. A burrice, quando tem carisma, ganha palco, ganha seguidor e ganha dinheiro. A burrice hoje não é mais tímida. Ela se vende bem, só que por trás dessa cortina de frases motivacionais tem um monte de gente travada. Gente que não sabe ter uma conversa sincera e não sabe dizer não sei. Uma galera que morre de medo do silêncio porque tem medo de se sentir sozinha. Por isso sente aquela necessidade de aparecer. Os realmente diferentes assustam essa galera, porque gente real revela o quanto eles estão fingindo. Um cara autêntico, uma mina que não liga pro protocolo social, um criador que posta o que acredita, mesmo sabendo que vai perder seguidor. Essas pessoas são como uma luz numa sala cheia de falsidade, mostram muito e isso incomoda. Se você quer ser diferente, vai precisar arrancar o filtro, vai precisar mostrar a olheira, a dúvida, a contradição. Vai ter que expor de verdade e lidar com o desconforto de não agradar todo mundo. Vai ter que aceitar ser feio em alguns dias, confuso em outros e ainda assim seguir em frente. O que é belo de verdade é que quando mesmo depois de apanhar, você continua em pé. Não é uma selfie no pôr do sol. Ser diferente nessa geração é quase um ato revolucionário e nem precisa fazer muito. Só de não fingir já é o suficiente para você sair da curva. Falar com sinceridade, não ter medo de parecer bobo, admitir o próprio erro, reconhecer a ignorância. Isso tudo hoje em dia é loucura, porque a gente desaprendeu a ser de verdade. O culto da aprovação. A necessidade de ser aprovado hoje em dia virou um vício, e um vício pesado. Cada curtida é uma dose de dopamina. A cada like é uma microaprovação social. É como se a galera tivesse virado um mendigo de atenção. E o pior, atenção de desconhecido. Um coraçãozinho de alguém que você nem sabe o nome vale mais do que a sua própria opinião sobre você mesmo. E aí tá o ponto mais triste da história. A busca por aprovação virou um leilão. Você vai vendendo pedaços de quem é para ganhar migalhas de validação. Você vai moldando o seu jeito, seu vocabulário, seus gostos, tudo calibrado para ser o mais aceitável possível. E quando você nem percebe, tá fazendo um cosplay de si mesmo. Isso não acontece apenas em redes sociais. A busca por aprovação tá em todo lugar, no trabalho, nas amizades, na família. Quantas vezes você deixou de fazer o que pensava só para não deixar um climão? Quantas vezes você fingiu concordar só para manter uma harmonia? A sua essência é o preço disso. Sua verdade, sua liberdade. Cada atitude falsa para agradar todo mundo é um tijolo a mais no muro entre você e quem você mostra ser. E quanto mais alto esse muro, mais distante você fica de si mesmo. Você não vai ser aceito por todo mundo. Nunca. Mesmo que você se molde, se edite ou se apague, vai ter gente que vai te odiar. O lado bom nisso é que quando você para de buscar uma aprovação, você começa a atrair conexões reais. Gente que gosta de você pelo que você é, não pelo personagem que você interpreta. Faz um teste prático. Comece a dizer não com mais frequência. Para de pedir desculpa por tudo. Fala o que você pensa com respeito, não com medo. Posta o que você acredita mesmo sabendo que vai perder seguidor. Se afaste de quem tá perto quando você só se anula. Aos poucos você vai ver quem fica e vai perceber o quanto vale mais a pena. Ser diferente no mundo carente de aprovação é uma libertação, porque quem não precisa ser amado o tempo todo é livre. Livre para errar, livre para crescer, livre para ser de verdade, não uma pessoa moldável. Enquanto você viver para agradar, vai viver com medo. E o medo é uma coleira invisível. Deixa isso pra lá, porque o mundo já tem gente demais pedindo permissão para existir. O que falta é gente que simplesmente existe, do jeito que é, sem pedir desculpas.